Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria, resolvendo, o sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, que é o nosso sisteminha. E, como eu havia dito, tem dois métodos de se resolver esse sistema, que é o método de substituição e o método de adição. E hoje nós vamos estudar e aprender cada um deles detalhadamente, tá bom? Na página 119 do módulo 4, ele mostra o método da substituição, bem simples, tá? E na página 120 a gente vai ver como que é feito na prática, tá bom? Na página 119 ele mostra exemplos. Como a gente começou a estudar, o conceito lá na frente, no comecinho do módulo 4, ele deu um exemplo de balança, No comecinho, a gente também viu o mesmo exemplo, de balança. Nessa vez, ele vai explicar também com o método da balança, tá? Como? Da seguinte forma. Ele tem duas balanças no exemplo, Aí, a primeira balança, de um lado tem uma caixa com o símbolo X, do outro lado tem um pote com 2 quilos e um quadradinho verde com a letra Y, tá? A segunda balança, que é a segunda medição, diz o seguinte, que uma caixa vermelha, que é X, uma caixinha pequena, que é o Y, e do outro lado tenho dois potes de 2 quilos cada uma, tá? Tá, professora, o que isso quer dizer? Eu consegui visualizar isso daí, tá ok. Agora, embaixo desse desenho tá o seguinte: qual é a massa da caixa Y e da massa X? A massa, gente, quer dizer o peso, tá? Qual é o peso da caixa vermelha, que é o X, e da caixa verde, que é o Y? Ele quer saber o peso, tá? Vamos verificar como a gente acha o peso. Na primeira balança, ele diz o seguinte, na primeira medição, a massa da caixa X, ou o peso da caixa X, corresponde à massa da caixa Y, que é o peso do Y, mais 2 quilos. Então, podemos realizar uma terceira medição. Qual seria essa terceira medição? Seria introduzir o método da substituição. Como? Aonde tiver uma caixinha vermelha na segunda balança, ao invés de eu deixar a caixa vermelha, eu vou substituir por uma caixinha verde de Y mais 2 quilos. Então, novamente repetindo, eu vou colocar no lugar da caixa vermelha, eu vou colocar um pote de 2 quilos e um pote verde, que é a caixa do Y. Por quê? Eu estou substituindo, tá? Para deixar coisas em comum. Eu substituindo a caixa vermelha, eu consigo ter potes de 2 quilos e caixas de Y. Então, eu consigo achar um valor, tá bom? Então, foi isso que ele fez, Então, podemos realizar uma terceira medição, substituindo a caixa X da segunda medição por uma caixa Y e um peso de 2 quilos. Fazendo isso, ele vai ter o equilíbrio da balança novamente, tá bom? Agora, o segundo exemplo. Ele tem uma balança com uma caixa X e uma caixa Y. Do outro lado, ele tem 2 potes de 2 quilos. Na terceira, ele tem um pote de 2 quilos, 2Y, e do outro lado, 2 potes de 2 quilos, que foi o método da substituição. Então, onde tinha, tem um desenho aí com um círculo, onde tinha uma caixa vermelha, ele colocou um pote de 2 quilos mais um Y. Aí, ele mostra que houve essa mudança, e na terceira medição, ele mostra como é que fica a substituição, tá bom? Aí o texto abaixo está assim. Agora, observando essa última balança, podemos verificar que a massa da caixa Y é 1. Por que 1? Na terceira medição, tá, gente? Na segunda balança embaixo.
Se de um lado tem dois potes de 2 quilos, então no total 4 quilos, ok? Ok. Do outro lado tem que ser exatamente igual. Se ele já tem um pote de 2 quilos e tem duas caixas de Y, quanto vale cada um? Cada um vale 1. Por quê? Juntando 1 quilo de cada caixinha mais os 2 quilos do pote grande, ele vai ter 4 quilos e vai se equilibrar. Por isso que o Y vale 1 quilo cada um. Aí tá assim. Substituindo o valor da massa de Y em uma das balanças, nesse caso a primeira medição, também podemos concluir que a massa da caixa X é 3 quilos. Aí como que ele concluiu? Ele voltou lá na primeira balança e no lugar do potinho Y, que de um lado tem o X, do outro tem o Y e um pote de 2 quilos. Ele substituiu o pote do Y, que a gente achou que é 1. Então, vai ser um pote de 2 mais a caixinha de Y, que é 1, fica 3. Então, se tem que ter a mesma coisa dos dois lados, se de um lado tem 3, do outro lado tem uma caixinha de X, então essa caixinha de X vale 3, tá bom? Aí mais abaixo tá assim: o procedimento de substituir o valor de uma incógnita por uma expressão com a outra incógnita apresentado acima é parecido com o método algébrico aplicado na resolução de sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, denominado método de substituição. Agora, prosseguindo na página 120, a gente vai ver como que a gente faz o método de substituição na prática, tá? Sem desenho. Aí ele mostra duas equações com duas incógnitas cada uma. E ele mostra como a gente vai fazer agora o método de substituição, tá bom? No início da página 120 tem um sisteminha, né, de duas equações. Uma é x igual y mais 2 e a segunda é x mais y igual a 4, que nada mais é do que o exemplo citado da balança, porém escrito, tá? Agora ele está escrito por extenso. Então, a primeira equação, ele quer está relacionada à primeira medição, que é a primeira balança, e a segunda é a segunda balança. Ele está escrito equação associada à primeira medição, equação associada à segunda medição. Então, ele está relacionado ao desenho da página 119, tá? Que o primeiro é o caixinha vermelha, x, igual y mais 2. 2 é o 2 quilos, o y é a caixinha verde. E na outra é uma caixinha vermelha mais uma caixinha verde, que é o x mais y, igual a 4, que do outro lado é 2 potinhos de 2 quilos cada um. Aí, mais abaixo está assim: para resolver esse sistema, pelo método da substituição, realizamos os seguintes procedimentos. Primeiro, escolhemos uma das equações e isolamos uma das incógnitas. Então, primeiro passo, eu escolho uma das duas equações, pego uma das letras, que é a incógnita, e isolo. Isolar é a mesma coisa que eu deixar ela sozinha de um lado e tudo que tiver junto com ela eu passo para o outro lado. Então, vou isolar, deixar uma letra sozinha e passar todo o resto para o outro lado. Isso é isolar, tá bom? Como na primeira equação a incógnita já está isolada, por que já está isolada? Porque o x está sozinho, então ele já está isolado, então a gente não precisa isolar, tá? Mas se fosse o caso de isolar, supondo se a gente pegasse a segunda, ia ficar x, ia ficar sozinho, o 4 já está do outro lado, o y está positivo, vai para o outro lado negativo. Isso seria isolar, tá bom? Você pode isolar a incógnita que você quiser. Só que no nosso exemplo, o x já está isolado. Então, a gente já pegou ele, porque está mais fácil. Agora, o segundo passo. Em seguida, substituímos x. Então, tudo que tiver com a letra x, no lugar a gente vai colocar y mais 2, tá bom? Então, vamos lá. A gente sempre pega a isolada e substitui na segunda equação, tá?
Então, a gente escolhe uma das duas, isola e substitui na outra. Então, a gente pegou x igual a y mais 2 e substituiu na outra, que é x mais y igual a 4. Então, onde tiver x, eu coloco y mais 2. Então, ao invés de ficar x mais y igual a 4, vai ficar y mais 2 mais y igual a 4. Substituir. Depois disso, eu vou juntar quem é letra com quem é letra igual e número para um lado, letra para o outro. A partir daí, o procedimento é o mesmo que vocês já faziam antigamente. Coloco letra para um lado, número para o outro e resolvo, tá bom? Então, vai ficar 2y mais 2 igual a 4. Então, o que eu faço? Passo 2 para o outro lado. Vai ficar 2x igual a 4 menos 2. 2y. 2y igual a 4 menos 2 é 2. Y é igual a 2 dividido por 2. Y igual a 1, tá bom? O método que o livro usa é o método que quando eu somo de um lado, eu somo do outro. Quando eu divido de um lado, eu divido do outro, tá? Por isso que tem dois números aparecendo dos dois lados. Mas vocês vão resolver normalmente, como vocês sempre usam, tá? Então, do segundo passo, eu achei que o y vale 1. Então, o que eu faço? Eu volto na equação isolada, que eu escolhi primeiro. Esse é o terceiro passo. E onde tiver y agora, eu vou colocar 1, que é o resultado que eu achei. Então, vai ficar x igual a y mais 2. Então, onde tem y, eu coloco 1. Então, vai ficar x igual a 1 mais 2, que dá 3. Então, eu achei que o y vale 1 e que o x vale 3. Se você quiser tirar prova real, é o seguinte jeito. Onde tiver x, você coloca o resultado que você achou. Onde tiver o y, você coloca o resultado que você achou. Se bater dos dois lados, a conta está correta. Se não bater, a conta está incorreta. Agora, embaixo está assim. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado 3 e 1. O que é um par ordenado? É quando eu coloco o resultado das minhas equações entre parênteses, onde o primeiro número é o resultado do x, separado por uma vírgula, e o segundo número é o resultado do y. Então, sempre assim, para ordenado, x e y. Então, eu achei que o x é 3, então vai ser 3, vírgula, e eu achei que o y é 1, então vai ser 3,1, tá? Esse é o par ordenado. Assim, a massa da caixa y é 1 kg e a da caixa x é 3 kg, tá bom? Agora, ele colocou outro exemplo, para a gente não ficar preso no desenho da balança. Agora é o seguinte, vejamos outro exemplo em que é usado o método da substituição para resolver sistemas. Então, a gente segue o mesmo passo a passo. O sistema é o seguinte, 2x mais y igual a 19. Y menos x igual a 1. Primeiro passo, isolamos a incógnita. Ele escolheu a incógnita y para isolar. Então, vai ficar y menos x igual a 1, y igual a 1 mais x, tá? Ele passou o x que estava negativo para o outro lado e ficou positivo. Então, agora, onde tiver y, eu coloco 1 mais x. Então, eu vou lá na equação 2x mais y igual a 19. E onde tiver y, eu vou colocar 1 mais x. Então, vai ficar 2x mais 1 mais y, que é 1 mais x, que é a substituição do y, igual a 19. Aí, agora, é só eu resolver. Eu vou juntar x com x, número com número. 2x mais x dá 3x. O 1 tá positivo, vai para lá negativo, vai ficar 18, né? 19 menos 1, 18. Então, vai ser 3x igual a 18. O x tem que ficar sozinho. Então, eu vou dividir o 3. O 3 vai dividindo. Então, vai ficar 18 dividido por 3, que dá 6. Então, eu achei o meu valor do x, certo? Então, de novo, primeiro passo, ele isolou o y.
depois substituiu o y, onde tinha y ele colocou 1 mais x. Terceiro passo, substituir o x por 6, que é o resultado que a gente achou. Então, vai ser y igual a 1 mais x, y igual a 1 mais 6, y igual a 7. Ok? Então, para ordenado, é 6 e 7, porque 6 é o resultado do x e 7 é o resultado do y. Agora, na página 121, tem o segundo método, que é o método da adição. Para alguns alunos, esse método é o mais fácil, porque ele corta um dos valores e você não precisa ficar substituindo, tá? Vamos ver como funciona. Ele deu primeiro o exemplo da balança, depois ele vai dar o exemplo escrito por extenso. Então, vou explicar para vocês primeiro com o exemplo da balança, depois com o exemplo escrito, tá? Então, vamos lá. A primeira balança tem dois blocos, duas caixas, né, valendo W, uma valendo Z, e do outro lado tem um pote de 8 quilos. Na segunda medição, eu tenho um bloco, que é uma caixa, valendo W, do outro um potinho de 1 quilo e uma outra caixinha valendo Z. Ok, então eu tenho W e Z de incógnita, tá? Aí ele pergunta, qual é a massa da caixa W e da caixa Z? Ou seja, o peso. Qual é o peso? Juntando os objetos em uma única balança, podemos realizar uma terceira medição. Nesse caso, ele está juntando, tá, gente? Ele está juntando uma balança na outra. O que ficou no resultado de uma com a outra? Eu somo um lado com um lado, outro lado com outro lado, tá? Não posso cruzar. Então, o que está de um lado com o que está de um lado. O que está do outro lado, o que está do outro lado. Então, ele juntou duas caixas de W e uma Z com outra caixa W. Então, vai ficar 3 caixas W e uma Z. Ok, já somei. Agora, do outro lado, ele vai juntar o pote de 8 quilos com um potinho de 1 quilo e uma caixinha de Z. Ok? Então, agora eu tenho a terceira balança, que é uma com 3 Ws e 1 Z, a outra com 9 quilos, né? 9 quilos e 1 Z. Show! Agora, retiramos uma caixa Z de cada prato e o equilíbrio se mantém, certo? Se eu tiro um Z de um lado, eu posso tirar um Z do outro lado que vai permanecer igual. Quando eu tiro um de cada, o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo o mesmo procedimento dos dois lados e assim o equilíbrio se mantém, tá? Então, vai ficar 3 caixas W e 9 quilos do outro lado. Aí, ele está dizendo o seguinte, observando essa última balança, que é a última balança que a gente tirou o Z, né? Que está só o W e o 9 de outro lado. Podemos verificar que a massa da caixa W é 3 quilos. Por quê? 3 Ws igual a 9 vai ser W igual a 9 dividido por 3, que é 3. Por isso, o valor de W é 3. Consequentemente, concluímos que a massa da caixa Z é 2 quilos. O procedimento apresentado acima é parecida com o método algébrico aplicado na resolução de sistemas de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, denominado método de adição. Professora, não entendi. Vamos para a página 122, que a gente vai explicar agora por escrito, tá? Aí, lá na primeira equação da balança, é 2W mais Z igual a 8, e a segunda é W igual a Z mais 1. Aí tá, ok, montei a minha equação. Ok, professora, e agora? Agora é o seguinte, ele vai arrumar. Como que ele vai arrumar? Tá vendo que nesse quadrinho rosa, ele tá escrito assim, ou, e tem um outro sistema? O que ele fez?
ele deixou as incógnitas de um lado e os números do outro, para facilitar o método de adição, tá bom? Por quê? No método de adição, eu preciso que todas as letras estejam do mesmo lado e os números estejam isolados, tá? Então, ele colocou o Z, que estava do outro lado, ele passou para o lado do Y e mudou o sinal. Antes era y igual a z mais 1, agora é igual w menos z igual a 1, tá? Ele puxou o z para o lado da letra. Ok, coloquei as letras todas do mesmo lado e os números todos do outro lado. Ok, show de bola. Agora a gente vai resolver o método de adição. Primeiro passo, adicionamos as duas equações membro a membro. Como assim, professor? Ele vai juntar quem é W com quem é W, quem é Z com quem é Z, quem é número com quem é número. Vamos resolver. 2Ws com W, 3Ws. Z menos Z, 0Z. 8 mais 1, 9. Percebam que o Z sumiu, certo? Porque 0Z a gente não precisa escrever. Então, vai ficar 3Ws igual a 9. Depois que a gente acha 3Ws igual a 9, a gente resolve. O segundo passo é resolver a equação. Então, vai ser 9 dividido por 3, que é 3. Então, eu achei que o W vale 3. O terceiro passo, eu vou substituir. Se eu achei W igual a 3, eu vou lá na equação, onde tiver W, eu coloco 3. Então, vai ficar 2W mais Z igual a 8. 2 vezes 3, que é o W, mais Z igual a 8. 2 vezes 3 é 6. Então, o 6 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar Z igual a 8 menos 6. 8 menos 6 dá 2, então o meu Z vale 2, certo? Então, achei os dois valores, tá? Aí, no caso, o par ordenado é WZ, porque ele segue a ordem alfabética, tá bom? Então, quando não for X e Z, for outra letra Z, a gente vê a ordem alfabética. No caso, o W vem antes do Z, então o W vem primeiro. Então, seria 3, que é o valor do W, e 2, que é o valor do Z, tá bom? Aí é nosso par ordenado novo. Aí ele mostra que a massa do W é 3 e do Z é 2. Show de bola. Agora, na página 123, ele mostra um exemplo sem ser da balança, para vocês aprofundarem na matéria. Aí, o sistema está assim: x mais 3y igual a 4, y igual a menos 1 mais x. Como a gente viu, a gente tem que deixar letras de um lado e números do outro. Na segunda linha, o y está isolado, então preciso puxar o x para o lado dele, tá? Como o x está positivo, ele vem para o lado das letras negativo. Então, a parte de cima continua a mesma, x mais 3y igual a 4. E embaixo vai ficar menos x, né, que o x estava positivo, vem negativo, mais y igual a menos 1. Ok. Agora, a gente vai para o passo a passo. Primeiro passo, somar letras iguais e números para ver o resultado. X menos x, 0x. Já sumiu o x. 3y mais 1y, 4y. 4 menos 1, 3. Então, o que sobrou foi 4y igual a 3. Agora, o meu y, ele precisa ficar sozinho. Então, o 4 que está multiplicando vai dividindo. Então, vai ficar 3 sobre 4. Y igual a 3 sobre 4. Agora, eu vou substituir. Onde tiver y, eu vou colocar 3 sobre 4. Aí, ele vai lá na equação. X mais 3y igual a 4. E onde tiver y, eu coloco 3 sobre 4. Então, vai ficar x mais 3 vezes 3 sobre 4 igual a 4. Quando eu resolvo isso, vai ficar
x mais 9 dividido por 4 igual a 4. Aí vai ficar, ele vai tirar MMC, né? Vai ficar 4x mais 9 sobre 4 igual a 4. Quando eu resolver isso, ele vai dar 4x igual a 7, né? Porque ele fez o método de aplicar números iguais de cada lado. Então, ele colocou menos 9 de um lado, menos 9 do outro. Multiplicou um lado por 4, multiplicou o outro por 4. Aí ficou 4x igual a 7. Só que o x tem que ficar sozinho. Então, vai ficar x igual a 7 dividido por 4. Então, o meu para-ordenado, ele é fração, certo? Aí, no caso, é x e y. Então, a gente não precisa olhar a ordem alfabética. Eu sei que o primeiro x e o segundo é o y. Então, o x é 7 sobre 4 e o y é 3 sobre 4. Esse é meu para-ordenado. É isso, galera. Conforme vocês for fazendo atividades do método de substituição, eu vou aparecer no decorrer das aulas, né? Não hoje, mas conforme eu vou passando as atividades, que são bastantes atividades, são mais de 12, se eu não me engano. Eu vou liberar aos poucos para vocês se adaptarem com os métodos, porque é bem difícil. E conforme for surgindo dúvidas, né, em geral, eu vou fazer pequenas aparições nos vídeos, chamadas, para tirar a dúvida de vocês online, tá bom? Então é isso. Agora eu vou liberar uma parte da atividade para vocês e no decorrer da semana eu vou liberar todas as atividades, tá? Lembrando que na na sexta-feira, vocês têm 2 aulas comigo. Então, consequentemente, será liberado mais atividades, tá ok? Então, é isso. Por hoje é só essa matéria. Fiquem atentos ao mural, que a atividade será liberada, tá ok? Tenham um bom dia, boa aula. Tchau.